Que a graça de Cristo seja conosco, nesse conectados com a palavra. Transformados, o que significa isso? O prefixo trans é aplicado em muitos casos, tipo transliterado, transpor, transmitir, transigir, transferir e por aí vai. E também se aplica no termo transformar. Há um texto bíblico que pode nos ajudar bastante nesse sentido, nesse aspecto, com o qual queremos nos conectar, nesse conectados. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24, Paulo escrevendo diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ou por Deus, por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e não foram ensinados de acordo com a verdade que está em... Aliás, e foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse texto que Paulo escreve aos Efésios, nós podemos perceber, por exemplo, no versículo 19, fala de perda de sensibilidade. Numa outra versão, nós poderíamos ler perda de sentimento. É o que indica um caminhar de alguém que adota como lema a vaidade. E há pelo menos 5 características de um caminhar mundano que se resumem nesse aspecto, ou resumem aí toda a questão que se encontra nessa questão aí que estamos abordando. Por exemplo, no versículo 19 aparecem essas 5 situações que Paulo menciona: entendimento entenebrecido, alienação de Deus, ignorância dos hábitos de Deus, coração endurecido e estado, de forma geral, insensível. Está tudo aí nesse texto que nós lemos ainda há pouco. Eu até sugiro que você releia depois Efésios 4, 17 a 24, se tiver mais de uma versão na Bíblia em casa, leia nas versões que você tiver disponível. O Evangelho transforma o ser humano. Uns são transformados mais rapidamente e mais eficazmente, outros mais lentamente, e há aqueles duros de coração que, de fato, onde o Deus desse século tem cegado os seus olhos espirituais, que não são transformados. A Bíblia, quanto a nós outros, que já fomos transformados, aponta ou mostra passos para a santidade e um aspecto, quem sabe um aspecto principal da santidade, que é o viver uma vida dissociada, independente do mundo. Nós não podemos viver fora do mundo, nós estamos no mundo enquanto aqui estivermos, mas não precisamos viver como o mundo vive. Cristo então ressalta isso quando ele diz que, embora vivamos no mundo, não precisamos ser do mundo. Na sua oração pelos discípulos, Cristo assim se expressa, orando ao Pai: não são do mundo como eu também do mundo não sou. E nessa mesma oração, ele usa uma outra expressão muito interessante, que vale citar aqui: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O pedido de Cristo não é um pedido egoísta, tendo em vista que o seu objetivo, o seu intento é glorificar a Deus, o Pai. E glorificar a Deus é fazer com que Ele, Deus, seja conhecido, se torne conhecido. É por essa razão que nós somos transformados.
passando de simples seres humanos para portadores da mensagem de reconciliação com Deus, o que faz de outro simples ser humano um ser humano transformado. Quando nós comunicamos essa mensagem de reconciliação e a pessoa se reconcilia, ele deixa de ser um simples ser humano e passa a ser um ser humano transformado. Então todo cuidado é pouco. Vamos cuidar, vamos evitar e vamos rejeitar a forma de pensar e caminhar do mundo. Deu para entender isso? Pensar como o mundo pensa, inevitavelmente, nos levará à sensualidade, à impureza, etc, etc. Então vamos pensar como pensa alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho, para fazer Deus conhecido entre aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus nos abençoe, nos capacite mais e mais. Eu queria orar nesse momento, se você tiver um tempinho, puder parar no que está fazendo, venha comigo em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa palavra que a Tua palavra nos dá. Inspirado que foi pelo Teu Santo Espírito Santo, o escritor menciona esse fato que diz respeito a nós e que nós possamos tomar para nós mesmos. Não devemos de forma nenhuma viver como o mundo vive, mas que vivamos como pessoas transformadas que fomos, para que outros vejam, através de nós, que Tu tens o poder de transformar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.